Fala, galera do Corujão Vascaíno, iniciando aqui aquele nosso vídeo noturno, sempre trazendo aquelas notícias do Vasco da Gama. Bom, data FIFA e o Vasco voltou aos treinamentos no dia de ontem, já avisando o jogo contra o Botafogo no dia 11, válido pela Copa do Brasil, na quinta-feira, às 21h30, e logo depois o jogo contra o Ceará, em São Januário, aí válido pelo Brasileirão, no domingo às 20h30. No jogo contra o Botafogo, a gente não vai poder contar com Cuesta, o nosso novo zagueiro colombiano, porque não foi inscrito a tempo. Então a zaga vai de Hugo Moura e Lucas Freitas. Apesar do Robert Renan estar disponível para esse jogo, eu não acredito que o Diniz vá mudar a zaga nesse momento, num jogo tão decisivo, o Robert Renan sem jogar aí praticamente desde maio. Esperamos a volta do Tietê, porque perdemos o Jair aí para contusão, então o meio-campo, acredito que seria Barros e Tietê, e o Coutinho, completando ali, o ataque, sem novidades também, Rayan, Verratti e Nuno Moreira, além do retorno também do nosso lateral PH, que hoje estava, ou melhor dizendo, está, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o jogo está rolando ainda, 3-0 Brasil contra o Chile, no Maracanã, válido pelas eliminatórias, e quem está aí, PH, com a sua digníssima esposa, assistindo o jogo, o PH que estava na lista, na pré-lista, de possíveis convocados aí para esse jogo, mas acabou se contundindo e ficou de fora. Então, o PH é um retorno importantíssimo para todos nós nesse jogo contra o Botafogo, porque a gente já percebeu como que o nosso time joga diferente sem PH. Ainda mais num campo rápido, como é um campo do Engenhão, a grama sintética, acreditando que o Botafogo vai vir todo para cima, o PH vai ser uma das nossas grandes válvulas de escape ali para puxar aquele contra-ataque. E é o cara que tem mais velocidade no time, sem dúvida. Faz uma diferença, apesar do Puma, na parte ofensiva, ter jogado bem nos últimos jogos. O problema do Puma sempre foi a parte defensiva. Esse sempre foi o problema do Puma. Mas, evidentemente, o PH é o nosso titular e tem que estar em campo aí para essa partida contra o Botafogo. Lembrando que o empate leva para os pênaltis e quem ganhar avança para a semifinal. Botafogo que não vai ter o goleiro John, que foi vendido ao Nottingham Forest, mas contratou um bom goleiro também, que é o Neto, o goleiro que é cria do Atlético Paranaense. É um goleiro bastante experiente, goleiro já com passagens pela seleção brasileira. Então, eu não sei como é que está a fase do Neto, se está numa fase tão boa quanto o John. Mas, sem dúvida, é um bom goleiro. Nós colocamos na capa do nosso vídeo hoje, tem duas menções ali. Vou falar primeiro em relação ao Leandrinho. Eu até coloquei essa informação no X, um dos primeiros a levar essa informação no X hoje, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, que o Leandrinho pode ser o próximo a sair do Vasco da Gama, porque o Vasco já negociou o Luiz Gustavo, o Vasco já negociou o Figueiredo, que estava lá no América Mineiro, e o Leandrinho pode ser o próximo, oriundo da base, a deixar o Vasco. O clube estuda propostas de times de mercados que ainda não fecharam a janela de transferência. Então, há mercados como da Bélgica, como do leste europeu, ali do Oriente Médio, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, e outros mercados pequenos, que a janela está aberta ainda. E parece, segundo saiu na mídia aí, que o Vasco recebeu uma proposta do Bruges, acho que é Bruges o nome do time, da Bélgica, e estuda-se uma saída em definitivo do jogador. Agora, o que não dá para entender
e é algo realmente inexplicável, e ninguém perguntou ainda isso ainda claramente para o Diniz, por que o Leandrinho não conseguiu performar jogando com o Diniz? Porque é um jogador que tem todas as características que o Diniz gosta. Tem um bom passe, tem bom vigor físico, tem velocidade. É um jogador que pode atuar em várias posições. Lembrando aqui o seguinte, o Leandrinho, quando ele começou na base do Vasco, ele era meio campo. Ele não era lateral esquerdo. Ele jogava ali de segundo homem, chegou a jogar de terceiro homem. E aí o que aconteceu em determinado momento? O lateral esquerdo da base, que eu não lembro quem era na época, se machucou. E o reserva também se machucou. E aí botaram o Leandrinho na lateral esquerda e ele foi muito bem. E ganhou a posição, virou titular. E a partir daí ele virou lateral esquerdo. Então é um jogador que pode atuar em várias posições no time. E mesmo assim não conseguiu performar com o Fernando Diniz. Ficando várias vezes fora dos relacionados. Pouquíssimas vezes entrou em campo com o Diniz. Perdendo essa disputa por Vitor Luiz. Acredite se quiser. Porra, o Leandrinho, ele é pior do que o Vitor Luiz? Ele tem menos condição do que o Vitor Luiz? O Leandrinho, que é convocado, é titular da seleção sub-20, provavelmente estará no Mundial no final do mês de setembro, início de outubro. Porra, eu não consigo acreditar nisso. Que o Leandrinho não consiga barrar o Vitor Luiz. E ninguém pergunta isso pro Diniz. E agora o garoto está em vias de ser negociado. E se chegar uma boa proposta para o Vasco, uma proposta que o Vasco julgue, né, vantajosa, e provavelmente o Vasco deve ficar com um percentual do jogador, em torno de 20% a 30%, o Vasco vai manter. Todas as negociações que o Vasco está fazendo agora, ele fica com percentual de jogador. O próprio Figueiredo, o Vasco manteve 10%. Luiz Gustavo, lembrando que foi para o Bahia, o Vasco manteve um percentual. E com o Leandrinho não vai ser diferente. Agora, a dúvida, será que não seria melhor aguardar o Mundial da categoria sub-20 e vender o Leandrinho na janela do ano que vem? Mais valorizado? Como vai se fazer com o Ryan? Apesar que há dúvida se o Ryan vai ser liberado para o Mundial ou não. Será que não seria melhor esperar, porque vai vender um jogador muito mais valorizado? Mas como o Vasco está precisando sempre de grana, né? O Vasco está sempre precisando de dinheiro, eu não acredito que se chegar uma boa proposta aí, o Vasco segure o jogador, não, até porque é um jogador que não está sendo utilizado. O Diniz, inexplicavelmente, não gosta do jogador. Em relação à contusão do Jair, o Vasco não vai contratar nenhum jogador para o lugar dele. Até porque, na visão do Vasco, tem muita gente para essa posição. Agora, se a gente for parar para pensar quem é que presta mesmo, aí a gente começa a ter dúvidas. Porque se você for olhar, a gente tem, para a posição do Jair, né, além do Barros e do Tietê, nós temos o Cocão, nós temos o Thiago Mendes, que foi contratado agora, né? Nós temos o Sforza saiu, né? Foi para o Juventude, né? E nós temos um cara que foi contratado aí agora, vindo para o Sub-20, um paraguaio que veio do Olímpia, que inicialmente disseram que era para o Sub-20, mas pode subir ele, numa necessidade pode subir ele, além dos garotos da base, né? O Eudes, que é um excelente jogador, e tem o Paulinho Paula, né? Que faltam 4 meses para o contrato dele acabar. É um jogador que o Vasco investiu grana, pagou inclusive com o empréstimo do Leandrinho ao Al-Shabaab, eram do mesmo time, o Paulinho, o Vasco recebeu o dinheiro do Leandrinho e pagou parte lá para o Al-Shabaab pelo Paulinho. Será que ele vai sair de graça também? O que aconteceu com o Paulinho que virou
antes da contusão, um jogador imprescindível para o Vasco e quando retornou, descartável. Tudo bem que realmente ele não voltou bem, a gente sabe disso. Agora, nós sabemos também que tem jogadores que demoram um pouco mais após uma contusão séria, do jeito que ele teve, a retomar o bom futebol. Tem jogador que é verdade que nem retoma. Agora, eu acho que o que pegou mesmo pro lado do Paulinho foi a pedida na renovação de contrato. A informação que a gente tem é que ele pediu um valor absurdo, acima de 1 milhão, depois reduziu a proposta, mas o caldo já tinha derramado, já tinha azedado. As conversas entre o Vasco e os seus representantes não fluíram e parece que ficou um mal-estar. E eu não vejo boa vontade nenhuma do Vasco da Gama em renovar com esse atleta. Agora, o fato é o seguinte, né? Vai ser mais um atleta que vai sair, que nós pagamos e vai sair de graça? Nós já tivemos o caso do Capasso aí. Isso está em vias de acontecer também com o Jean Davi. Pode acontecer com o próprio Lloyd. Tudo jogador que a gente investiu e investiu pesado. Aí vocês avaliam e chamam isso aí do jeito que vocês quiserem. Rapaziada, eu não podia encerrar esse vídeo sem falar do absurdo que aconteceu hoje no julgamento do Bruno Henrique, atleta do Flamengo, acusado e comprovado que participou da manipulação de resultado no esquema de casa de apostas, onde ele forçou cartões amarelos. O que nós vimos hoje nesse julgamento foi uma das coisas mais absurdas que já aconteceram na justiça desportiva do futebol brasileiro, que mancha a justiça desportiva. Agora, é surpresa para alguém isso que aconteceu? Não é. Eu assisti um pedacinho só do julgamento, não me detive muito, foi um pedacinho, mas o pedaço que eu assisti foi um pedaço importantíssimo, onde um dos procuradores lá, o procurador que acusava ele, doutor Caio, se eu não me engano o nome, no início da sua explanação, ele começa praticamente pedindo desculpas ao Flamengo, pedindo desculpas à torcida do Flamengo, pedindo desculpas ao Bruno Henrique, por estar julgando eles nessa situação. Agora, onde já se viu uma coisa dessa? Você pode pegar aí. Pega aí, tem vários vídeos na internet, o pessoal até do BTB Esporte transmitiu o julgamento inteiro aí, durou horas. O cara começou, pode pegar aí para ver se eu estou mentindo, pedindo desculpas. Porra, cara. Alguém tinha dúvida que esse cara pegaria uma pena, que não dá nem para chamar de pena, isso aí para mim foi um benefício desse tamanho, enquanto a gente tem outros jogadores aí, ó, que passaram praticamente pela mesma situação, ó, o Nino Paraíba, olha aí, ó, 720 dias. Porra, aí, ó, tem vários aí, ó. Eu tô com a lista aqui, né? Cara, olha, Igor Cariús, 360 dias, 40 mil. Braia Garcia, 360 dias. Diego Porfírio, eliminação do futebol. Aleph Manga ficou um ano parado também, 50 mil. Vitor Mendes, 720 dias. Sávio, 360 dias. O Catatal, que jogou no Vasco, que está banido do futebol também. E eu aqui não estou defendendo nenhum desses que está na lista aí, não. Para mim, qualquer um que foi comprovado que participou desse esquema tinha que ser banido do futebol, não interessa. Pode jogar no Vasco, pode jogar no Botafogo, pode jogar no Real Madrid, pode jogar onde for. Tinha que ser banido do futebol. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se esse cidadão aí não jogasse no time que ele joga, não tivesse o nome que ele tem, ele pegaria só 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil reais, que isso aí é troco para ele e para o time dele. Isso é troco de pinga para ele e para o time dele.
Era melhor não ter aplicado porra nenhuma. Era melhor ter livrado a cara dele, tá entendendo? Absolve. Que isso para mim é uma absolvição. 12 jogos que ele vai cumprir só nos jogos que são da CBF, tá arriscado se bobear no jogo contra o Vasco, ele já tá livre para jogar. Isso aí manda um recado para todos os outros jogadores, tá? Que querem participar disso aí. Pode fazer. Pode fazer à vontade, está liberado. Agora, dependendo do time que tu joga, dependendo do nome que tu tem, você pega uma pena pesada. Agora, se for um time desse aí, né? Se você tiver um nome bacana, aí eles vão livrar a tua cara também. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora participar das lives de membro comigo. Ainda esse mês de setembro faremos uma live de membros e você vai poder participar conosco e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, @Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.